nós olhamos muitas vezes para outros povos só para julgá-los. Você tem que olhar com o olho de aprendiz para outros povos. Por exemplo, as partes negativas e as partes positivas. Na China tem a parte negativa e a parte positiva. Você vai comer um peixe, você vai engolir as espinhas? Hã? O italiano fala alto demais. Essa parte eu tenho com meu avô. Mas é água de chucai também. Então a questão é, o que eu estava dizendo assim, você tem que olhar para o alemão. Aí quando você olha para o alemão, só se lembra daquele cara. A Alemanha já foi a maior potência de todas as eras. Quem acabou a Alemanha foi o Comumu. Acabaram com a Alemanha. Mas a Alemanha, ela era tão poderosa que ela brigou com o mundo todo. Ela brigou com os Estados Unidos, ela brigou com a Rússia, ela brigou com todo mundo. Os melhores aviões do mundo eram alemão. Agora você vai para um alemão, o alemão é meio chato porque ele é exigente. Ele é exigente. Então, o que você tem que aprender com o alemão? Qualidade. Qualidade. O que você tem que aprender com a China? A China, ela produz, ela imita o que é bom. Ela vai para cima. Vai vir um feriado aí do carnaval? Vai lá no centro da cidade, tem um bocado de chinês com a lona no chão vendendo sapato. Será que isso é qualidade ou defeito? Né? Aí você tem que aprender, né, com os Estados Unidos da América. O americano, raiz, ele quer de pequeno ficar grande. É o sonho americano. Ele começa a vender hambúrguer, aí ele quer abrir a McDonald's. Ele abre um parque de diversão, ele quer ser como é o nome daquele parque Disney. Então ele pensa em crescer, em ter, em ganhar. A doutrina americana trabalha em cima disso, né? Aí vamos aprender também com o russo. O russo é calado, fechado. O russo domina o que é dele. Vai entrar na Amazônia do russo? Vai entrar, né? E todo mundo tem medo de russo. Por quê? Porque ele disse que faz mesmo. O russo não é cheio de frescura, assim, eu vou fazer, tal. Não, se ele disser que faz, ele faz. Por isso que o cara diz, as coisas tão russas. Eles são calados, quietos, e quase não tem sentimento, assim, de... né? Entendeu? E aí você vai, por exemplo, para o japonês. O japonês tem suas qualidades, né? Eu não quero saber dos defeitos do japonês. Eu quero saber das qualidades, porque os defeitos já tem os meus. Você entendeu? O empreendedorismo americano é muito grande, velho. O Brasil já foi contra o americano e se fudeu. Que foi como o governo comunista do João Goulart, aquele cara que era o cunhado dele. Eles se lascaram, o Brasil não produzia merda nenhuma. Então, eles são empreendedoristas. Você tem que aprender com os outros e não ficar criticando os outros. É claro que todo mundo tem defeitos e grandes, mas você não deve saber e querer os defeitos dos outros, porque você já tem os seus. Entendeu? Mas pastor, aquela mulher já arrumou 10 homens. Então, você pode aprender com ela para arrumar um. Se ela, mostrando a bunda, conseguiu 10, você não precisa de 10, você precisa de um. Mas ela é sensual. Pois seja também, mulher para ser sensual. Mulher não é uma tábua de prego, não. Pastor, aquele cara, o faca na caveira, é o dono da lancha. Pô, eu vou comprar um barco também, vou botar uma lancha para mim. Os alemães também são, tem uma parte carinhosa deles, né? Então, outros povos, nós podemos aprender alimentação, empreendedorismo, né? Vai citando outro povo aí, por exemplo, o judeu. Minha família é alemã judia. Aí da outra parte é siciliana e italiana, né? Italite. O judeu, ele vive cavando poço, né? Eu criticava muito meu pai, porque meu pai trabalhava muito. E meu pai deixou várias casas para mim. Quando ele morreu, quem manteve meu ministério foi os meus livros, que eu escrevia, como evitar problema, e as casas que meu pai... Minha avó, deixaram minha avó na miséria, mas ela se levantou e disse, eu morro no que é meu. E ela comprou uma casa, até hoje eu passo na frente da casa dela, de esquina, é um comércio. São prósperos.
E meu pai trabalhava que nem um condenado mesmo. E às vezes eu tô aqui, ontem mesmo eu fui dormir, era 3 horas da manhã. Resolvendo as coisas, olhando uma coisa, olhando outra, vindo outra coisa, ajeitando um vídeo. Aí eu me lembrei do meu pai, eu criticava tanto meu pai, né? Mas quando eu vou lá na cama e olho a mulher dormindo e os filhos dormindo, eu digo, eu tenho que produzir. E qual é o meu trabalho? Ajudar as pessoas. Então eu tenho que fazer uma coisa boa para as pessoas. Aí volto, 3 horas da manhã. Olha, os judeus são príncipes, né? Alguns são príncipes. Aí tem o carisma, né? Então assim, não queira saber do defeito de ninguém. Queira saber da qualidade. Que todo mundo tem defeito, toda nação tem defeito, né? Então assim, tem que ver do lugar também. A Europa é muito grande, tem muitos lugares na Europa. A África é um continente. Então tem príncipes africanos, mas também tem a fuleiragem também, né? O Egito, o que o Egito nos ensina? Eu sou fascinado na religião hermenêutica de Hermes, Trisdita. Eu sou fascinado nessa religião, porque a religião que Jesus mais falou foi essa, né? Essas palavras, você crê, tá tudo no hermenismo. E o hermenismo foi criado por Tote. Quem é Tote? Melquisedeque. Né? O Egito que hoje domina não é o Egito que antigamente. A China antiga, uma religião maravilhosa, a religião da China antiga, né? Então você tem que tirar o que é bom das pessoas para ver se nós melhora. Quem é que está me entendendo, gente? Então assim, tem que fazer uma análise, uma anamnésia, assim, entendeu como é a coisa? Porque ali se tornou cultural, né? As pessoas também não são treinadas para trabalhar. Um bando de gente esperando pelos outros. Eu digo isso, que minha mãe acordava às 5 horas da manhã para aguar leirão, aguar flores, aguar comida. Então um país que não quer trabalhar, que é só cesta básica e lê pro lápis, veja. Esse negócio de cesta básica, fica em casa que o governo te ajuda. Veja a Venezuela. A Venezuela tem mais petróleo do que Dubai. Pode colocar aí no Google. A Venezuela tem mais petróleo que Dubai. Mas por que a Venezuela é lascada? Por quê? Se ela tem mais petróleo do que Dubai? A mente da pessoa, a mente. Ali que se criou um sistema de assistencialismo. Todo mundo recebe sua cesta e ninguém quer lançar a mão da assim. Não produz. Você está entendendo? Então, que Deus tenha misericórdia. Se você for olhar a parte ruim, você vai encontrar até na sua família. E se você for olhar direitinho mesmo, até em você. Nós temos uma parte ruim. E você sabe qual é a sua própria parte ruim. Eu sei qual é a minha parte ruim. E isso eu tenho que administrar. E você deve saber também qual é a sua parte ruim. Mas você, para aumentar a sua parte boa, diz que os defeitos do inimigo não aumentam minhas qualidades, mas as qualidades de alguém. Sabe quem é que praticava isso? Os rorô. Que, rapaz? Romanos. O que, rapaz? Os romanos, eles praticavam uma atitude de aprendizado. No começo da história, que quando os romanos se misturaram com o etrusco, que era semita, a espada romana era uma faca de 12 polegadas e o escudo era um pedaço de lata. Isso na guerra vai uma barulheira danada e o cara tem que chegar perto do outro para enfiar a faca no outro. Aí o romano foi lutar com o alemão. A espada do alemão era 1,5 metros. E o escudo era de madeira forrada com couro de animal. Não fazia barulho. E aquela barulheira toda tira o cara da concentração da luta. Então o que os romanos fizeram? Aumentaram o seu escudo, colocaram forro nele para não fazer barulho. E aumentaram a sua espada de 12 polegadas para 1,5 metros. Olha! Então assim, eles foram se adaptando. Chegava para o imperador romano e dizia, imperador romano, aquela turma ali dos celtas nos venceram. Como é que eles venceram?
Eles botaram uma pedra e rolaram da montanha. Então, eles vão aprender como é que eles fazem. Então, uma das qualidades dos romanos era aprender com seus defeitos e aprender com a vitória dos outros. Eu estou vendo a Lívia, pastor, e ela lavando os pratos. Que maravilha, Edna. Eu te abençoo, tá? O meu defeito seria postergação. O meu defeito seria eu não aguento desaforo. Todos nós temos defeito, né? Só os hipócritas que são não tem defeito. Os hipócritas adoram acusar os outros. Agora olha o rabo. Agora, assim, como nós sabemos os nossos defeitos, é bom a gente não dar margem para ele. Entendeu como é a coisa? Porque os defeitos podem ser qualidades e as qualidades podem ser defeitos. Depende da intensidade. O remédio pode virar veneno e o veneno pode virar remédio. Depende da intensidade. Pode anotar aí, o veneno pode virar remédio e o remédio pode virar veneno. Depende da intensidade. Vamos ver aí que o veneno pode virar remédio? Lá no Butantã, o veneno da cobra vira remédio no sangue do cavalo. Então o remédio pode virar veneno e o veneno pode virar remédio. Às vezes uma atitude nossa, até chata, ela é necessária, né? Eu tenho um amigo meu, que é o Valdemir, que ele é totalmente perfeccionista. Mas ele não é perfeccionista, ele é perfeccionista. Mas também ele era o quê? Ele era auditor do trânsito. Ele passava o olho assim, ele já sabia. A letra dele é perfeita, é mais perfeita que a de máquina. E se você mostrar um texto para ele, que foi mostrar um texto da igreja, ele olhou e disse: está faltando um R, está faltando um pingo ali. Oxe, ele corrigiu todinho o documento da igreja, em questão de minutos. Aqui a espaço está de mais, aqui está de menos. Parece que a mente dele é programada para isso. E eu não percebi, velho. Vai te lascar não, vai ser abençoado. Mas esse homem é útil. Ele é útil numa blitz. Ele é útil numa verificação de um carro. Que ele vai passar o olho e o olho dele é quântico. Você está me entendendo? Aquela pessoa que não sabe se é um jacaré ou um elefante que está na frente dele, ele pode servir para outra coisa, mas para serviços de fiscalização, hoje esse cara é um dos melhores fiscais da minha cidade. Ele tem um coração bom, mas também não esconda um prego dele não, que ele olha a parede assim, tem um prego ali, tem um buraco acolá, ele olha, é dele mesmo. Isso eu conheço ele há 30 anos, é desse jeito. Ele olha, se tiver um botão na sua blusa, ele está faltando um botão na blusa. Olha, faca na caveira, o cara é coronel da polícia, Valdemir Vieira Salles. Faca na caveira, eu nunca vi, eu tô para ver. Qualquer texto, qualquer coisa, que se tiver uma brechinha, isso aqui tá errado, isso aqui tá. Ele diz mesmo. Poxa, se tiver faltando um botão, ele tá faltando um botão. Ave Maria, dá para esconder nada. Quando ele olha a pessoa assim, ele já tá escaneando. Emagreceu, foi 3 quilos, foi. Agora também, no trânsito, ele foi o melhor. Como é o nome daqueles caras que faz perícia de trânsito? Ele notificava na época, até uma pedrinha que tinha no chão, um buraco que tinha, ele notificava, deixava bem claro, o juiz gostava, dizia: a questão vai ser resolvida porque está muito claro o texto. Olha, português bem, e a letra bem bonita, mas eu não queria ter uma letra dessa não, Deus me livre. E inveja, né? Letra muito certinha. Minha letra não é tão certinha. Ele é um perito, mas aí ele já nasceu assim. Ele é um dom, né? Então, para ser perito, né? Quando a mulher dele estava fazendo o curso de oficial, ele fazia feijoada. Aí eu ia lá para abençoar a mulher dele. Aí ele disse: pastor, estou fazendo uma feijoada. Ele contava no copinho quantos feijão quantos alho a Maria não tem essa paciência não, joga o feijão, tira as pedras, joga o alho, mas ele não, é tantos alhos e meio, tantos caroços de feijão, Ave Maria, mas isso ele é excelente, ele é um auditor, você pode até passar por ele, mas ele diz, o defeito é isso, esse carro está mais baixo de um lado do que do outro,
Esse amortecedor não tá bom não, que tá vazando. O cara, eu nem sabia. Olha, ele tem um olho clínico. Então a qualidade dele é maravilhosa. Mas alguém pode dizer muito de... Ele chega num lugar, mas ele não é fresco assim de... não, mas ele olha assim, esse negócio ali, ó, isso aqui... Mas é incrível, gente. Isso é da cabeça da pessoa. Eu tento ser assim, mas às vezes esqueço um R, esqueço um A. Mas se você mostrar um texto para ele... A gente foi mostrar o texto da igreja, ele olhou e disse, tá faltando um espaço aqui. Uma vírgula, aqui tem um vírgula. Aqui, ó, tá faltando um R. A gente esqueceu o R no nome dele, que é Valdemir com R. A gente esqueceu o R, ele está faltando o R do meu nome. Olha, a Alcione, eu olhei o texto, ele olhou. Olha, a gente não percebeu que faltou um R. A gente botou Valdemir. Olha. Aí, por exemplo, ele tem um olho clínico, então a qualidade dele, se você quiser um auditor, hoje ele é fiscal da Prepre. Mas ele passa o olho assim, ó. Ele não força, não, é dele mesmo. Agora, por exemplo, brabeza. A brabeza, ela pode ser usada, um policial brabo, ele pode salvar muita gente. Um policial cagado, o bandido dá um tiro, ele se esconde e... Eita, com a caça toda cagada. Mas um policial brabo, o bandido dá um tiro, ele vai pra cima. Que, rapaz? Pá! Tome também! Pá! Então, assim, a brabeza, aquele negócio, são ferramentas, né? Não vai botar um cara desse para ser recepcionista. Que o cara é brabo, né? O cara, por favor, eu queria informação. Diga, fale! Diga logo, rapaz, eu não tô com medo de você, não. Quer sair na tapa comigo? Pelo de Deus! Então, um cara brabo, ele tem que ter a área da brabeza, né? O cara manso tem que ser a área da manceza. Tem aquele cara que é mansinho, que nem um gatinho. Sim, pois não, dona Maria? É porque meu quarto tá vazando água e eu quero que o hotel resolva, porque o quarto tá vazando água e a privada demora a descer o tolete. Tá certo, dona Maria. Qual é o quarto que a senhora tá? Eu esqueci o número do quarto, é lá em cima. Certo, mas lá em cima tem 300 quartos. A senhora não lembra não? Cadê a chave? A chave tá aqui, peraí, deixa eu tirar aqui. Tem uma meia suja, tem uma calcinha de ontem. Eita, velho, vai olhar da bolsa, ó. Tem uma calcinha de ontem, tem uma meia suja, tem um desodorante, tem uma... cadê a chave? Tem uma pedra de ágata. Hoje, parece uma amiga minha tirando as coisas da bolsa. Tá, e no final tá um bolão de coisa que tava dentro da bolsa da véia, porque as véias gostam de guardar, né? Aí enrolado num saco plástico, tinha um dinheiro, documento enrolado num saco plástico. Ih, Maria! E o cara lá, tic, 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 tic. Eu achei a chave, é o número 48. 48. Não é 48, essa aqui é da minha filha. Pareceu com a bolsa de uma amiga minha, na escada, tá lembrado, Cibele? Eu fui pra casa de Cibele, aí Cibele me levou pra jantar com a família. Aí quando voltou, cadê a chave? Cadê a chave? Aí Cibele abriu uma bolsinha que ela tinha assim, ela disse, eu acho que tá nessa bolsinha. Aguarde, viu, pastor Joilson? A gente fala Cibelinha, mas é uma cibelona, viu? É quase 1,80 m de mulher. Aí ela começou a tirar as coisas da bolsa. Mas saiu dinossauro, saiu extraterrestre, saiu perfume, desodorante, saiu negócio de ágata, pulseira de ágata. Olha... saiu tanta coisa, eu não sei como é que cabe naquela bolsa tanta coisa. É chamada uma bolsa quântica, deve ter um portal dentro daquela bolsa. Não cabe tanta coisa, então ela foi tirando coisas proibidas de mulher, coisa para ajeitar a sobrancelha, coisa para ajeitar batom, perfume, desodorante. Virgem Maria! Ave Maria, Cibele do céu, tirou um saco de coisa de dentro da bolsa. Aí lá no fundo estava a chave. A chave veio por implicância. A chave disse, você é a última coisa dessa bolsa. Lá escondido, detrás de uma costura, estava a chave. Aí ela disse, achei minha chavinha. Eu digo, e Cibele, e agora essas coisas para entrar de novo? Ela disse, entra tudinho, a gente empurra, entra. Olha, tá lembrado, Cibele? Aí o cara manso, né? Aí fica, tá certo, minha senhora, 48, tá certo, nós vai... Limpo que eu caguei, faz 3 dias, não desce o vaso, tal. E se for um cara brabo? Diga, mulher! Ave Maria, que tanta coisa! Sabe o nome da porta? Não, rapaz, tu tá doido, tá se esquecendo das coisas? Então, tem a área do brabo, tem a área do manso, tem a área do alto, tem a área do baixo, né?
Depois joguei tudo lá dentro da bolsa, de volta, e coube. O negócio quântico coube, rapaz. Como uma coisa incrível. Uma bolsinha desse tamanho, saiu quase um saco de coisa de dentro da bolsa. Foi. Olha. Então, é mistério. Essas bolsas de mulher tem mistério. Eu acho que essas bolsas de mulher tem alguma coisa quântica. Cabe coisa demais, né? Foi um cheiro, viu, Cibele? Por me receber na sua casa, eu e minha esposa. Então, tem a área do brabo, a área do manso, a área do educado. Tem gente que é educado por vida. Eu mesmo sou muito educado. Eu não grito, eu não falo alto, eu não mando ninguém se danar. Não, é assim, eu sou totalmente controlado, porque eu sou um teólogozão. Vem, Maria, esse cara é teólogozão mesmo. O que é que você quer, rapaz? Eu sou teólogozão mesmo. Ai, calma. Tá metida braba agora, é? Olha. Tomar café com Alcione, dar banho nos meninos, sempre é bem-vindos no meu sacerdote. A gente esteve lá no apartamento de Cibele. Jesus te abençoe, tá? Lá em Minas. Então, assim, cada área, né? Você pode aprender. O que eu aprendo com esse meu amigo? Ele é perfeccionista. Para o cara pegar ele é muito difícil. Ele faz um documento impecável. Então você tem que aprender, mesmo você não sendo perfeccionista, a ser um pouco perfeccionista. Aí, por exemplo, pegar uma parte de uma pessoa, de outra, para aumentar nossas qualidades, né? E administrar os nossos defeitos. Tanto a qualidade como os defeitos têm que ser administrados. Uma qualidade mal administrada se torna um grande defeito. E um grande defeito sendo administrado se torna qualidade. Pode anotar isso aí. Isso é uma realidade. Pode anotar. Anote aí. Anote em grego ou em português, esperanto. Toda qualidade mal administrada se torna um grande defeito. E um grande defeito sendo administrado, se torna uma grande qualidade. Vou citar exemplo. Tem gente que é bom. Tem gente que é bom demais, vira besta. A turma multa. E a Bíblia diz, não seja bom demais não. Mas eu conheço gente radical. 1 mais 1 é 2. Estou lhe devendo 59 centavos, não vou dar 60 não. Aí esse cara é miserável. Não, é porque ele é radical. Se ele administrar bem o radical dele, eu conheço donas de colégio que as professoras se cagam de medo. Tudo lá é certinho, porque a dona do colégio, ela gosta das coisas certas. E é cara de pau e chata. Às vezes eu queria ser chato. Eu vou ser chato. Porque ser chato é bom, né? Depende, né? Eu vou ser chato. Diga o que você quer. Fale logo! Se ajeite, rapaz! Faz esse negócio direito! Onde é que você tá com as ventas para fazer isso? Eu quero as coisas corretas, viu? Faça direito e não chegue atrasado. Minha Maria, já virei chato. Ser chato é bom. Que pena que dá dor nas costas. Eu quero ser chato. Porque o chato é respeitado. Nunca vi ninguém ser mais respeitado do que chato. Assim, é difícil ser chato. Não é minha natureza, não. Eu sou e não sou, depende da lua, depende da menstruação. É igual a doutrina, pastor. Quando é demais, estraga. Então, assim, é verdade. Se não for administrado, a administração é um dom de Deus, está escrito na Bíblia. É como igreja. Você está lá, todo mundo está louvando a Deus, mas o pastor tem que administrar a luz, a água, tem que administrar as ofertas. Você está todo mundo na sua casa tranquilo, mas você tem que pagar a internet, tem que pagar a água, cadê a luz, está atrasada e tal. Isso é administrar. E administrar te traz resultados bons. Então administre os seus defeitos. Você sabe que tem um defeito? Então administre. E administre suas qualidades, né? Administre seu homem, administre sua mulher. Na minha igreja tinha uma mulher casada com muito bruto e ela era uma administradora nata. Ela administrava ele.
Ele, quando era frustrado, ele quebrava tudo. Ela deixava quebrar. Aí depois ela dizia, compre de novo. Na hora que ele tava, merda, 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 e ela deixava, deixa. Ele dava chute, ele dava na cabeça no coqueiro. Depois ele, tá bem, meu amor, tá. Pois vamos embora. Era dele mesmo. Já teve outra casada com um cara muito emocional. Qualquer coisa chorava. Homem emocional é pior do que mulher, sabia? Eu não sou emocional não, tá? Eu sou demais. Homem emocional é pior do que mulher, que nem fuxiqueiro. Macho fuxiqueiro, eu conheço vários. É pior do que uma fuxiqueira feminina. É meu amigo, uma coceirinha que dá no âmago. Então assim, ela tá certa, deixa ele dar show. Ela deixa ele dar show. Ele, merda, puta que pariu, lasqueira. Aí solta peido. Deixa peidar. Depois que ele tá bem, meu amor, tá, vamos embora. Mas se for um, vai, ai, que coisa horrível, eu quero separação, que homem bruto. Ela sabe administrar o cavalo dela, entendeu como é a coisa? Não, o cavalo? Então ela sabe administrar. Mesma coisa, a gente tem que aprender a administrar a nossa vida, nosso amor, nosso ódio. Até o ódio a gente tem que administrar, senão a gente faz besteira. Tem pessoas que provocam ódio mesmo. E a raiva é o cara ir resolver, mas aí tem que administrar. O segredo é administrar. Ela já conhece a peça, já. Mas também com ela não toca nela. Mas também, meu amigo, ele chuta o cachorro, ele chama palavrão, ele peida. Depois que ele... Tá bom, meu amor, bora. Olha. Mas não falta nada em casa não, viu? Mas se o cara casar, se a mulher casar com um homem manso, aí tem que administrar. E é tão difícil administrar um homem manso do que um homem brabo, sabia? Homem manso. Homem, se levanta daí pra peidar. Eu peido aqui mesmo. Homem, vai cagar. Eu deixei pra amanhã, eu segurei o tolete amanhã. Ave Maria, homem, vai andar no centro, vai olhar pra bunda de outra mulher. Não quero não, quero ficar só aqui no celular, eu tô com tanta preguiça. Homem, você tem que trabalhar, homem. Tem que arrumar a feira. Tem que arrumar a feira, se não arrumar não é come ovo mesmo, né? Homem do céu, se levanta, me dê um beijo. Tem que beijar, me dê um beijo, merda. Assim, porque eu tô sem coragem pra dar beijo. Tu tá com coragem de cagar? Não, nem cagar, eu quero cagar. Eu segurei o tolete e vou cagar amanhã. Eita lasqueira! Pega um pedaço de pau, pá, se levanta, porra, pá, bora, rapaz! Veja que um é brabo demais e não era ostento, e o outro, coitado, ele tava com vontade de cagar e segurou a merda, disse, vou cagar amanhã que eu aproveito e já cago de uma vez só, 2 toletes. O cara não tem vontade nem de cagar mais, olha, mulher. Mesmo? O chuveiro tá pingando. O vaso tá entupido. A água tá pra cortar. Não é mesmo, né? E agora? E agora é uma merda. Se levanta, rapaz. Bora. Sei lá, deixa pra amanhã. Maninha. Vou chamar o urso, hein? O urso vai resolver a coisa. O urso, mulher. Quem é o urso? É meu amigo. Chame. Ele vem e resolve tudo, né? Que eu tô com tanta... Eita lasqueira! Que é isso, meu irmão? Se levanta. Pá! Levanta, rapaz! Oxe, que burro manso é esse, véi? Eu já vi mulher com mão na cabeça, viu? Porque tem homem que caga porque tem que cagar, senão ele segura pra não cagar, porque ele tem preguiça de cagar. Olha, até pra namorar. Não, nós namoramos amanhã, ter trabalho, de negócio sem traça, não. Homem, vamos no centro, vou nada. Homem, vamos comprar, vou nada. Homem, vamos vender, vou nada. Homem, vamos namorar, vou nada. Te lasqueira, cadê o cacete? Você vai agora, seu porra. Bora, pá!
Aí o cara dá 3 pancadas, depois de 3 ou 4 pancadas, ele faz... Ai... Eita, dormente, velho! A gente tinha um jumento que era desse jeito. Era o galego. Que ele era galego, o jumento era galego. Mas pensa no jumento, você podia enfiar o pau nele e ele... quando ele vinha a água, eu não sei o que dava na cabeça do galego, que ele deitava na água. Era. Aí meu pai dizia que ele tinha fogo no rabo. Era. Aí meu pai vendeu ele. Eu gosto muito de jumento, já criei muito jumento. Jumento é melhor do que cachorro, sabia? Quando o jumento gosta de você, ele é melhor do que um cachorro. O jumento é carinhoso. Agora tenha cuidado, não fica muito perto dele não. Aí... Jumento é carinhoso, é brabo, é nerostento. Jumento é pior do que cachorro. Quando você adoma ele assim, ele fica que nem um cachorrinho. Você chama, ele vem. Tem aquele jumentinho que fica chorando com o cara na internet, né? Querendo picanha. Mas o galego dava raiva demais, mas a gente tava olhando pro galego, o galego dormindo assim, ó. E era gordo, era grande, velho do céu. Nem roxinho, porque roxinho era mago. Que a gente via a coluna do roxinho trabalhador que só. E o galego, todo gordão. E tinha um rio chamado Riacho das Piabas, hoje Buraco da Gia, que quando o galego passava no riacho, o galego botava a bunda na água e deitava na água. Aí meu pai, esse galego tem fogo no rabo. Que jumento. Para levantar, tem que tirar toda a carga, conversar psicologia com ele, dizer que ele ama, que o importante é o amor. A gente tem que bater um papo com o galego, aí ele ficava em pé. A gente botava toda a carga de novo em cima, que era tijolos, e levava para a construção, que meu pai estava construindo uma casa. Na volta o galego deitava de novo. Era. Aí meu pai disse, eu vou vender o galego. Dá não. Aí ele vendeu. Graças a Deus que o galego, tinha fogo no rabo, mas ele conseguiu um dono bom. Ele conseguiu um dono pior do que ele. Era. O cara chegou, Joé, meu pai, diga, tu tá pra vender o jumento? Como é o nome dele? É galego. Oxe, deixa eu montar nesse galego. O cara era pior do que o jumento, era devagar. Então ficou 2 jumentos, o galego e o dono do jumento. Graças a Deus que ele não foi pra faca, né? Não, ele ia pra faca, ia morrer, né? Mas o galego deu sorte demais. Ele disse, porque eu não gosto de jumento que anda muito rápido, não. Assim, eu gosto daquele jumento que anda devagarzinho. Oxe, o galego anda rebolando, velho. E quando chega na água, ele bota a bunda na água. Olha, aí ele comprou o galego, meu pai. Até jumento tem sorte, sabia? Você pensa que é só ser humano, né? Tem gato que tem sorte. Tem um gato que se perdeu na floricultura e o gato fica miau, 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 miau. Aí a Alcione, eu não quero gato. É sim ou não? A gente conheceu o sim ou não na floricultura. Foi ou não foi, Alcione? Ele miava, deu sorte, vive que nem rei. Sim ou não? Vive que nem rei. Então o galego lá, eu disse, puxa, velho, galego pode dar sorte. E o cara criou o galego, foi. Eu gosto desse jumento que ele anda devagar. Ando devagar porque já tive pressa. Você vê o animal de estimação, fica cara do dono. Já era a cara do outro. O outro, quanto é o galego, hein? Aí meu pai disse, é tanto. Meu pai, um preço lá embaixo. Ele disse, pô, eu compro, tá? Mas o senhor espera uma semana para eu pagar? Aí meu pai disse, sim. Porque eu tô com dinheiro na caixa, mas eu não tive ainda tempo para ir na caixa pegar o dinheiro. Eita, pila! Galego, é meu pai! Que naquela época só existia Caixa e Banco do Brasil, né? Era. Eu só quero uma semana para ir na caixa pegar o dinheiro para comprar o galego. Porque você sabe que os dias, quando a gente pensa, já tá de noite, né? Pois tá bom, leva o galego, aí daqui uma semana o senhor traz. É assim, eu tenho que ir lá na caixa, aí eu tenho que falar com a menina, levar o cartão, aí tira em frente da fila, aí tira o dinheiro da caixa, eu trago. Mas realmente, depois de uma semana ele trouxe. Até para tirar dinheiro da caixa, o dono do galego, né? Era lento. Então deu certo. O galego e ele foi um caso de amor. Ele montou no galego, o galego saiu.
Esse é o jumento que eu gosto, o jumento que anda de jeito, negócio de correria. É devagar, devagarinho. Galego de sorte da pílula, véi! Olha, é devagar, devagarinho. O galego deu sorte, é. É, o galego saiu. Era bonito o jumento, era um jumentão da pílula, mas era devagar demais, velho. Eu acho que lá na frente encontrou uma poça d'água e deitou a bunda. Ele tinha um fogo no rabo, era. A solução era botar uma pedra de gelo, né? Olha, eu acho que ele tinha hemorroia. Galego era o jumento, era. Que tinha roxinho, que era roxo. Todo jumento tem uma cruz nas costas, né? E tinha um galego, que ele era galego. Tem jumento galego. É, até os olhos é galego. É. Não, galeto é frango, né? É frango aqui no Nordeste. É galego. Galego é ruivo. Galego aqui no Nordeste é ruivo. Então a gente chamava ele de galego porque ele era galego. Até as pálpebras dele era galega. Era um jumentão, você vê merdinho, mano. É. Aí andava devagar, mas graças a Deus que arrumou um dono que é devagar que nem ele. É devagar. Ando devagar, já tive pressa, me lasquei. Apanhando devagar, anda na frente de um trem devagar, ande. É. Então assim, cada pessoa tem seu jeito, né? A gente não pode querer ter o jeito dos outros. Mas a gente tem que pegar a qualidade dos outros. Os defeitos não me interessam. As qualidades sim. É. Aqui, pastor, galego é loiro. É, mesma coisa. Aqui no Nordeste é galego. Galego é loiro, ruivo. Só que o ruivo é vermelhinho. O louro é clarinho. É o galego, né? Eu não sei de onde vem o nome de galego. Talvez venha de Gales. Que os gauleses eram loiros. Na terra de Gales, não é Inglaterra, né? O nome galego. Já houve um domínio inglês aqui no Nordeste, já. Então esse nome galego pode estar ligado a isso. É. Porque ele gostava de água, eu não sei. Ele sempre deitou na água. A gente estava tão acostumado já com essa leseira dele. Ele deitava na água e botava a bunda na água. Acho que ele sentia muito fogo no rabo. Aí meu pai dizia, esse galego tem fogo no rabo. É. Aqui também fala galego, pastor. Olha, aqui aonde? Qual o estado? É. Não, é mesmo, rapaz. Galego não gosta de calor, não. É mesmo. Era um jumentão da pílula, viu? Porque tem um jumentão e tem a mula. A mula é boa demais. Eu já tive mula. É. A mula, o problema da mula é que ela é braba. É. Mas depois que você doma ela. Vem de mulai. Do original grego, mulai. Vixe Maria, esse cara fala grego mesmo. A mula é a mistura do cavalo com o jumento, né? Ah, será que era isso? Era calor, velho. Nordeste, né? Quente. Ninguém sabe de onde ele veio, né? Ah, olha. Os outros eram mais adaptados. Como ele era gordo, grande. Olha. É. Olha. Pois é, rapaz, é. É já por ser loiro, né? Olha. Interessante isso aí. Eu não tinha parado pra, né? E Mulamu. Mulamu é minha esposa, Mulamu. É, que eu sei falar francês. Ela fica até emocionada quando eu chamo ela de Mulamu. Eu chamo em francês, tá? É, você não tem um marido que chama você em francês, né? Minha Mulamu. Olha. Aí ela fala, o que é? Eu digo, francês, tá, meu amor. Eu tenho que falar assim, meu amor. Que isso? É voz de carinho, meu amor. Meu amor. Epa! Esse cara tem voz de carinho mesmo, velho. Oi, meu amor, tudo bem? É, Fernandinha dos Olhos Verdes dizendo. Dos Olhos Verdes, nada que eu tava... Foi Fernandinha ali, ó. É mentira. É, e Mulamu, olha aí, ó. Mulamu. Epa! Deixa eu ver isso aqui. Isso é um pecado, velho. Olha, peraí. Daí, olha. Não bata na cabeça não pra ninguém ver, bata na sola do pé. Nas crianças, vamos testar isso em alguém. Deixa eu ver. Olha. Uhul! Olha. Ave Maria, rapaz. Eu vou andar com isso. Tu sabe o que é isso aí, né? Esse é um negócio de pilão, né? É, tá ali o pilão. Eita, pila, velho. É madeira maciça, né? Cadê o pilão? Traga aqui pra eu ver. Pá.
Isso é perigo, velho. Eu não vou falar mais francês não, tá, Fernandinha? Por favor. Deus é meu escudo, tá? Minha fortaleza. E nele eu me protejo. Amém. Ó, bota aqui pra gente ver. Pra aqui, rapaz. Bota pra cá. Ai, cuidado, viu? Isso é um cacete, velho. É um cacete mesmo. Ó, cadê? Mostra aí, vai. Tá aqui. Cadê? Isso é um negócio que a gente comprou lá na Bahia, né? Na Bahia, cadê? Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver aqui, dá. Esse é o pilão, isso dá sorte, né? Ó. Tá vendo? Plá, plá, plá. Plá, 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 plá. Plá, plá, plá. Plá, 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 plá. Ó, é sempre bom ter um pilão em casa, tá? É o masculino e o feminino, tá? Lá. Oxe. Mas isso é um perigo. Eu aconselho você que é homem não comprar isso para dentro de casa, que isso pode ser usado em momentos de menstruação e de alta emoção, tá? Eita pílula! Olha, é feito em madeira maciça. É pesado. Olha, é pesado, velho. É madeira cheirosa, viu? Olha. Cerejeira. Cerejeira, é? Ó. Parece que ou é cerejeira ou é jaqueira. Jaqueira, pronto. Isso aí é onde amassa o alho, e amassa a cabeça do cara também. Esse negócio é proibido para mulheres, uso proibido para mulheres em TPM, tá? Eu não tô TPM, não. Bota pra girar ali. Ela já foi embora. Já foi embora, já, graças a Deus, né? Deus é bom, né? Deus nos livra de todo mal. Agora, tô falando sério, tô falando, todo mundo tá aí testando isso. Se tu falar de novo esse negócio de mula-mula, tu vai ver isso aqui rodando teu... Isso é francês, senhor. Isso aí é para pessoas que têm, assim, alta capacidade linguística. Então pronto, vamos testar esse negócio linguístico com isso aqui. Linguística, Isso é linguica. Você casou com um poliglota. Aí o poliglota fala em francês. Deixa uma criação, rapaz. Tá vendo? Vocês não viram o que ela fez ali pro meu lado. Como meu nome é Desi Gonçalves, Você é parente de Desi, Rapaz, Você é parente de Desi Gonçalves, Tô chegando. Tá chegando, Olha. Maravilha, né? Porque não pode nem falar mais francês hoje. Olha, eu senti no ar uma ameaça, pastor. É uma ameaça. É Deus nos livrar de todo mal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Graças a Deus. Meu amor! Olha, respeita a autoridade, velho. Gostou?